Olá, boa noite, tudo bem? O frio tá chegando. Esse tempinho a gente tem vontade de ficar mais recolhido. Às vezes a gente gosta de ficar mais na cama, embaixo do cobertor. Mas a minha oração nessa noite para você é que você seja aquecido pela palavra de Deus, que você possa ser edificado pela palavra de Deus, que você possa ser, que a palavra de Deus ela possa penetrar na sua vida, ela possa penetrar no seu coração, possa penetrar na sua vida, na vida da sua família, no seu dia a dia, em nome de Jesus. Talvez os nossos planos, eles poderiam ser diferentes nesse momento, nesse ambiente que nós estamos vivendo por conta da pandemia que nós estamos vivendo. E talvez muitos de nós cancelamos os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades, mas o plano de Deus, Deus não foi pego de surpresa, o plano de Deus não foi parado, né? O coronavírus ele não cancelou os planos de Deus e Deus ele não está em quarentena. E esse mês, como igreja, como comunidade, inserida numa cidade como Cerqueira César, nós estamos refletindo, parando para refletir sobre a nossa vida em família. Por isso, o nome da série que nós estamos refletindo hoje é Em Família. O nome da nossa série se chama Em Casa. E o convite feito para mim e para você nesse período é que nós possamos refletir à luz da Bíblia valores para minha família, valores para a sua família, valores para as nossas vidas. O convite esse mês é para que de fato Jesus ele possa habitar na nossa casa. E nós começamos conversando sobre a necessidade de nós termos um diálogo em nossas casas, de nós termos um diálogo nas nossas vidas, nós temos um diálogo nas nossas famílias. E nós começamos aqui há 2 domingos atrás falando e sendo desafiado a revermos as nossas palavras, a revermos a maneira como que nós temos conversado uns com os outros dentro do nosso ambiente familiar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós revermos a maneira como que nós temos conversado e as palavras que nós temos dado a outras pessoas. Domingo passado nós conversamos sobre a necessidade de nós termos uma família temperada pelo Espírito, de nós termos e construirmos uma família que faça diferença, uma família que seja sal da terra, família que seja luz num mundo tão escuro. O desejo é que nós possamos ter o sal do Evangelho temperando as nossas vidas, temperando as nossas famílias. E hoje eu queria conversar com você sobre intimidade. Porque quando nós falamos em intimidade, muitas vezes nós somos levados a pensar que intimidade é apenas e tão somente um momento em que um homem e uma mulher, eles têm os seus momentos a sós, relação sexual, mas intimidade ela é muito além disso. O que eu fiz? Eu fui pro dicionário. E o que o dicionário diz sobre intimidade? Intimidade é uma qualidade de quem é íntimo. Eu sei que isso não ajuda muito a mim e a você, não esclarece muito, mas aí eu fui levado a buscar o que é ser íntimo. E ser íntimo, segundo o dicionário, é alguém que está dentro, é alguém de dentro. Ser íntimo é uma essência de cada do interior das pessoas, de alguém que está estreitamente ligado a alguém que é inseparável. E aí nós chegamos num ponto que eu queria conversar com você no dia de hoje. Eu não vou aqui apresentar hoje um manual de regras de como que você deve viver com a sua família, de como que você deve ser, de como que você, você tem que fazer isso, porque a minha família é completamente diferente da sua. Cada pessoa da minha família é diferente da sua, né? Mas aqui hoje eu queria que esse diálogo aqui com você hoje fosse a partir de dicas valiosas para a minha vida e para a sua vida. Dica para os nossos membros da nossa casa, para nós avaliarmos a nossa conduta. Então nós vamos falar aqui hoje sobre intimidade e vamos começar falando sobre a intimidade do casal, a intimidade da esposa, do marido, e depois nós vamos percorrer a intimidade dos filhos
filhos, do relacionamento entre filhos e pais, em pais e filhos. Então, o relacionamento entre marido e mulher é sempre alvo de piadas nas rodas de amigos. Muitas vezes mulheres contando vantagens sobre homens e homens também contando vantagens sobre as mulheres, quem manda no casamento, quem manda no cartão de crédito. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, ele traz um ensinamento importante para mim e para você. E eu queria começar aqui falando para você, esposa, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, porque assim você demonstrará o seu apoio a Cristo. Já aos maridos, olha só, o que o apóstolo Paulo escreve para mim e para você: maridos, dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado pela entrega total. Um amor marcado pela entrega total. E lendo essas notícias, né, essas dicas do apóstolo Paulo, eu pensei em como que as esposas e em como que os maridos podem tornar essa leitura desse texto de uma maneira prática nas nossas vidas. E eu fui atrás de literaturas, de textos que pudessem acrescentar valores a esse texto bíblico para os nossos dias, né, da nossa vida. E eu queria dizer para você, esposa, dê valor ao máximo ao seu marido, dê valor ao seu marido, porque volta e meia eu encontro esposas falando mal dos seus maridos para suas amigas. Outras vezes eu vejo esposas expondo os seus maridos ao ridículo em público, criticando por algo que ele não gosta de fazer, por algo que ele deixou de fazer, mas essa crítica ela vem sempre na frente dos outros e muitas vezes sem nunca ter dito diretamente na intimidade do lar. E aí a pessoa fica sabendo das críticas e das crises que a esposa faz publicamente. Esposa, valorize ao máximo o seu marido. Esposa, dedique-se ao máximo ao seu marido. Uma vez, conversando com um marido que no começo do casamento ele teve alguns insucessos profissionais, alguns insucessos financeiros. O que eu ouvi dele foi: Tiago, tudo que eu faço para minha esposa, nada está bom. Nada está bom, nada do que eu faço para minha esposa, nada do que eu faço para minha casa, para minha família, faz com que a minha esposa olhe para mim com um alvo de amor, com um alvo de compaixão. Mas as palavras que a minha esposa traz para mim são palavras de reprovação, palavras que não ajudam em nada. Esposa, olhe para o seu marido de uma maneira diferente, como alguém que deve ser alvo do seu amor, alvo da sua compaixão, alvo das suas palavras. Eu não estou falando aqui para você hoje passar a mão na cabeça do seu marido, mas eu estou querendo dizer para você se dedicar ao seu marido ao máximo. Não deixar o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa e o tempo dedicado aos filhos tirarem de você um tempo que é necessário para você ter com o seu marido. Esposas, também valorize o lazer e o descanso do seu marido. Isso não é desculpa, por exemplo, para os maridos ficarem no dia de folga o dia inteiro longe de casa jogando bola com os amigos e depois no churrasco com os amigos. Mas eu queria dizer para você, esposa, que existem atividades, existem momentos que o homem ele precisa desenvolver na companhia de outros homens. E o que a gente vê é algumas esposas oprimindo seus maridos, não deixando que eles saiam de casa, não deixando eles terem uma vida e uma amizade com outros homens. Nós vemos o que muitas vezes esposas deixando maridos irem aonde apenas em locais que elas também devem estar presentes. Existem algumas outras coisas que homens precisam fazer na companhia de outros homens. E diante desses momentos, esposa, não crie empecilhos para o lazer deles, mas pelo contrário, valorize, estimule. Mas se lembre, dá um puxão de orelha quando ele fica muito tempo no futebol e esquecer da casa, porque às vezes acontece isso também, né?
O marido passa o dia inteiro no futebol e esquece de voltar para casa. Mas valorize esses momentos na vida do seu marido. Estimule ele a ter esses relacionamentos. É importante para o seu marido ter esses momentos. Esposa, então, dê valor ao seu marido. Dedique-se ao seu marido e valorize os momentos de lazer do seu marido. Mas eu queria trazer uma palavra para você, marido. Eu tenho 3 dicas preciosas aqui para você que é homem, casado, para você se dar bem com a sua mulher. Primeira dica: homens, valorize, elogie a sua esposa. Aprendeu? Homens, primeira dica, elogie a sua esposa. Segunda dica que eu queria dar para você. Segunda dica, homens, elogie a sua esposa. A terceira dica que eu queria dar para você: homens, elogie a sua esposa. Por que eu estou falando isso? Elogio não é bajulação. O que é bajulação? Bajulação é quando a gente elogia alguém, a gente traz alguma coisa para essa pessoa, mas a gente tem o interesse de ganhar algo em troca. Querendo sempre ganhar algo em troca da outra pessoa. Elogio não. O que é elogio? Elogio é a palavra sincera, dada de uma maneira espontânea, sem ser pensada antes, sem buscar algo em troca. Elogio é olhar a pessoa quem você ama, sua esposa, e ver nela todos os dias aquela mulher do primeiro encontro, aquela mulher do primeiro dia em que vocês saíram juntos, do primeiro beijo. Eu sei que para nós homens é difícil, por exemplo, lembrar o par de brincos que ela usava no primeiro encontro, no primeiro dia nosso. Mas sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, e às vezes a gente faz isso em casa, às vezes a gente senta para conversar sobre algumas situações que nós vivemos, sobre algumas coisas que a Júlia falava errada quando era pequena, algumas coisas que a Lívia falava quando ela era pequena, e esses momentos aquecem o meu coração, aquecem o coração da Luísa. E aí às vezes eu tô lá conversando com as meninas, eu começo a contar histórias da época que eu namorava a Luísa, começo a contar histórias antes da chegada da Júlia na nossa vida, o quanto que isso faz bem e nos ajuda a olhar para a caminhada da nossa vida, para a história que nós estamos construindo ao longo da nossa existência. Por fim, maridos, se eu pedir para as esposas terem tempo e dedicar tempo com vocês, dedique tempo para sua esposa. E sabe uma das principais reclamações que eu ouço de mulheres? E eu pesquisei e andei ouvindo também de outros lugares, a maior infelicidade de muitas mulheres é a frase quando elas precisam falar assim: pastor, ele só sabe ficar na televisão, ele só sabe ficar no celular, ele só sabe ficar em frente ao computador. E eu queria que você, homem, entendesse, aqui é um bate-papo de homem para homem, você precisa entender que você precisa ter tempo para sua esposa. Você precisa ter tempo, talvez, pode ser na frente da televisão, mas assistindo um filme em conjunto. Um tempo para sentar junto na mesa e bater um papo e perguntar como que foi o dia e saber quais são os medos, os receios, as vontades, os sonhos e os desejos da sua esposa. Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Um tempo de qualidade para conversarem, para planejarem, para darem risadas juntos. Às vezes a gente precisa desligar o celular, desligar a televisão, desligar o computador e sentar junto e bater um papo com as nossas esposas. Então, maridos, elogie a sua esposa, lembre-se das pequenas coisas, da história, da caminhada de vocês, mas tenha um tempo também com as suas esposas. Invista tempo na vida das suas esposas. São essas pequenas atitudes que irão transformar um ao outro. E isso vai construindo uma intimidade, algo que é inseparável. Mas nós falamos de intimidade do casal, mas uma família ela não é formada apenas inclusive dentro da nossa comunidade só de casais. Nós já falamos aqui, eu tenho falado das várias configurações familiares.
E seria injusto a gente retratar aqui hoje apenas o relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas há intimidade também entre pais e filhos, há intimidade também entre avós e netos, entre tios e sobrinhos, entre uma geração e outra geração. O apóstolo Paulo, ele diz também na mesma carta ao livro de Efésios, ele diz assim, filhos, façam o que os seus pais mandarem. Isso me lembra Êxodo, quando diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, porque esse é um dos mandamentos que a Bíblia deixa para mim e para você. Mas aí em Efésios, Paulo ele volta a dizer assim, pais, não provoquem os seus filhos. Filhos, se vocês honrarem os seus pais, diz Moisés, vocês terão uma vida boa, vocês terão uma vida longa. E Paulo ele diz assim, olha, não provoquem os seus filhos e não sejam duros demais com eles. Paulo, ele diz assim, trate de segurar os seus filhos pelas mãos, para guiá-los no caminho do Senhor. Sabe, lendo essas dicas, essas informações que Paulo e Moisés, ele nos dão, eu pensei em como que nós, pais e filhos, podemos tornar esse texto real e prático nas nossas vidas. Eu queria falar com você de algumas atitudes que podem mudar um relacionamento dentro e fora das nossas casas. Primeiro para você, filho, eu queria dizer para você, filhos, ouça os seus pais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você não subordinar aos seus pais, que é quem Deus colocou aqui para cuidar de você, para orientar você, para guiar você. O que eu vejo, filhos que não ouvem mais os pais. Via de regra eles falam da boca para fora. Via de regra eles falam sem o que a Bíblia nos diz. Ouça os seus pais. E aqui eu sou pai. E eu posso falar um pouquinho com experiência. Talvez outros irmãos da nossa comunidade tenham mais experiência ainda que eu. Mas nós que somos pais, nós temos mais experiência do que vocês. Quando a gente orienta e a gente fala, a gente conhece um pouquinho a vida de vocês. A gente sabe o histórico dos nossos filhos. A gente sabe os caminhos que você está trilhando na sua vida. Então você que é filho, não deixe que as palavras do seu pai e da sua mãe entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Mesmo que pareça, e até muitas vezes pareçam ser palavras sem valor, há valor naquilo que um pai tem para o seu filho. Há valor. Algumas poucas exceções não vão ter valor. Então, filhos, expresse o amor dos seus pais. Expresse o amor aos seus pais através de ações. Diz o velho ditado, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E eu creio nisso aí. Conhece esse ditado? E ele é real. E ele pode ser praticado nas nossas vidas. Mas faça algo sem esperar dos seus filhos. Saiba amar os seus pais de fato, porque é interessante isso. Nós às vezes até fazemos as coisas, mas na expectativa do quê? De que o nosso pai pegue o celular, tire uma foto e fala assim, olha como eu tenho um filho legal, um filho que me ama. Ou às vezes a gente mesmo tira a foto, tô fazendo isso para minha mãe, tô fazendo isso para meu pai, porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Demonstre o amor para sua mãe, não apenas no Dia das Mães. Demonstre o amor pelo seu pai não apenas no Dia dos Pais, mas demonstre isso todos os dias da sua vida. São pequenas atitudes que podem acalmar o nosso coração e traz alegria para a nossa alma. São pequenas atitudes, e aí eu queria dar uma dica para você, filho. Você sabe qual que é a comida preferida da sua mãe? Você sabe qual que é a música preferida da sua mãe? Você sabe qual que é a comida preferida do seu pai ou a música preferida do seu pai? Use a sua imaginação e demonstre através de atitudes de amor que você tem por eles.
E por fim, para você, filho, saiba como falar com o seu pai. Sabe, às vezes eu pego aqui dentro de casa mesmo, as minhas filhas assim, sei, o que é que você quer? Ou às vezes, outras vezes, assim, no meu quarto ninguém entra, no meu quarto ninguém mexe. Se você quer respeito dos seus pais, dê respeito primeiramente a eles. Use com moderação. Fale com educação. Primeiramente porque os seus pais são mais velhos do que você. E eles merecem ouvir uma voz de uma maneira suave. E a segunda, porque o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nos diz: a palavra moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Nem tudo na nossa vida a gente vai conseguir aos berros. Eu diria que talvez a menor parte da nossa vida a gente consegue algumas coisas aos berros. Deixe de pisar em cima dos seus pais. Deixe de gritar com os seus pais. Hoje talvez é um tempo para você rever a maneira como que você trata os seus pais. Ouça os seus pais. Expresse o amor aos seus pais. E saiba como falar com os seus pais. São pequenas atitudes que podem melhorar a sintonia entre vocês. Mas eu queria finalizar o sermão dessa noite, o culto de hoje, uma palavra para você que é pai, uma palavra para você que é mãe. Sabe, a sensação de falar e não ser ouvido, ela é terrível demais. É como jogar um balde de água gelada num dia de inverno às 6 horas da manhã. É horrível demais. Ouça o que seu filho tem a dizer para você. Pode ser a coisa mais sem pé e nem cabeça. Pode não ter sentido nenhum. Mas ele é o seu filho. Ela é a sua filha. E precisa da sua atenção. Demonstre Demonstre a ele que você está atento. Demonstre a ele ou a ela que você está atento ao que eles dizem a você. Sabe? Pai, mãe, quando você errar, pare, peça perdão. Pedir perdão é uma das maiores dádivas do mundo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem nós somos de fato. Homens e mulheres falhos. Nós precisamos demonstrar aos nossos filhos que nós erramos e que nós carecemos do amor deles, que nós carecemos do amor de Deus, que nós carecemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós pedimos perdão, quando você pede perdão, você está ensinando ao seu filho, na prática, a oração do Pai Nosso, quando nós oramos, perdoa as nossas falhas na mesma proporção em que nós perdoamos. Então, você errou, peça perdão. E por fim, eu queria encerrar a reflexão dessa noite. Você que é pai, você que é mãe, mostrar a fragilidade não é pecado. Quantos de nós aqui, talvez você aí que tem a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, quantas vezes você viu seu pai ou sua mãe chorando por uma situação cotidiana da vida? Eu fui crescido num ambiente familiar onde eu não me lembro do meu pai chorando. Eu não me lembro de ver a minha mãe chorando. Não é errado nós chorarmos na frente dos nossos filhos. Eu diria que é até o contrário daquilo que muitas vezes a gente pensa, é educativo mostrar a eles que nem só de vitórias a vida é feita. De mostrar a eles que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos e vamos enfrentar frustrações na nossa vida. E que as lágrimas, elas sempre serão necessárias para nós reconstruirmos a nossa vida. Não tenha medo de falar para o seu filho que
nós estamos passando por um momento difícil. E você que é pai, você que é mãe, não precisa ter todas as respostas para dar ao seu filho ou sua filha nesse momento. Então, você que é pai, você que é mãe, ouça o seu filho. Quando errar, peça perdão. E não tenha medo de mostrar que você não tem todas as respostas em todos os momentos. Sabe, meus irmãos, é preciso que a gente precisa lutar para construir um ambiente de intimidade. Nós precisamos lutar nas nossas vidas e pedir ajuda ao Espírito Santo para que nós possamos ter uma família que seja inseparável, que nós possamos lutar e pedir orientação para o Espírito Santo e dobrar os nossos joelhos para que o Espírito Santo exerça o poder dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que haja união, para que haja poder, para que haja presença real do Espírito Santo dentro das nossas vidas, dentro dos nossos quartos, para que haja intimidade entre marido e esposa, entre pais e filhos. Dê valor dentro da sua casa, dê valor dentro da sua família. Antes de nós termos um tempo de oração, eu queria convidar você para ouvir essa música e depois a gente volta tendo um tempo de oração. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa
família. Profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Meus pais, meus filhos, todos os meus parentes vão, todos eles a Deus com alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor nessa noite, eu clamo ao Senhor, ó Deus, pedindo que a Tua misericórdia seja manifestada sobre as nossas vidas. Nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis na nossa vida, ó Pai. Nós precisamos da Tua unção, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua presença dentro das nossas casas, na nossa sala, na nossa cozinha, nos nossos quartos, ó Deus, na nossa vida por completo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sustente cada uma das nossas famílias, ó Pai, que nós possa haver nesse período aqui um tempo de renovação espiritual dentro das nossas casas, que haja mais amor, que haja mais palavras de incentivo, que haja mais presença, que haja mais ouvido, ó Deus, que possa haver vozes que possam trazer calma para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Manifesta o Teu amor, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua misericórdia sobre nós, que haja perdão, que haja abraços, ó Deus, que haja palavras de engrandecimento, ó Pai, em nome de Jesus, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, seja com cada um de vocês hoje e por todos sempre. Amém. Amém? Alguns rápidos avisos eu queria dar para você. A gente está passando por um dos momentos de transformação na nossa vida. Por isso eu queria convidar você para estar presente conosco dentro das nossas células. A gente tem células funcionando ao longo da semana. Participe de uma das nossas células, mas não somente participe, mas convide um amigo. Talvez esse seja o momento mais fácil para você convidar um amigo. E agora a gente pode saber que não é por falta de tempo que você está participando, né? Está deixando de participar. Então participe. Né? Sabe, a gente precisa nesse momento de crescimento espiritual, e eu queria desafiar você a participar de uma das nossas células. Toda quarta-feira, às 17 horas, a gente tem aqui na nossa igreja, de uma maneira virtual, uma reunião de oração, assim como na célula. Por que você não tem participado? Queria desafiar você a participar. Lógico que eu prefiro os encontros presenciais da célula, da reunião de oração, da escola dominical, do culto, mas por enquanto nós não podemos. E enquanto nós não pudermos, eu queria desafiar você. A Bíblia diz que quando o povo de Deus ora, Deus ele move os céus em favor do seu povo. E eu creio que quando o povo de Deus ora junto, há poder, há significado. Você quer o fim dessa pandemia? Junta conosco, quarta-feira às 17 horas, na reunião de oração online, e eu tenho certeza que assim como eu tenho sido edificado, você também vai ser edificado. E domingo que vem eu tenho trazido aqui, dado a oportunidade para nós conversarmos e aprendermos com um grande número de amigos meus, pastores. Nós já tivemos o pastor Lucas, pastor Marcelo, hoje o pastor Marlon, pastor Marcelo lá de Brasília também. E domingo que vem a gente começa aqui uma nova série de reflexões na nossa escola dominical, chamada Inabalável. Como passar por momentos de crise como esse que nós estamos passando e continuarmos firmes e inabaláveis. E aqui nós vamos ter aqui domingo que vem pastora Juliana, pastora lá da IPI de Agudos. Ela estará aqui conosco trazendo uma palavra de Deus, domingo 9 horas da manhã, tá bom? E se você deseja consagrar o seu dízimo e a sua oferta, aqui estão os nossos dados bancários. Eu queria desafiar você a ser um dizimista fiel da nossa igreja. Nós precisamos desses valores para pagar os custos que nós temos aí. Se você tem qualquer dificuldade para fazer uma transferência ou depósito, liga para mim.
e eu vou até você, liga para um dos nossos presbíteros, eles vão até você, e além de você consagrar o seu dízimo, entregar o seu dízimo para nós, você ainda vai ganhar uma oração também. Vai sair aí, ó, duplamente fortalecido, tá bom? Deus abençoe você, até a próxima.